No Brasil existe uma diversidade muito grande de manifestações culturais no campo artístico, em função, muito em função, né, da diversidade dos povos que convivem e que habitam no país, desde sua descoberta, né, pelos portugueses, mas também os povos que já habitavam aqui antes mesmo da chegada dos portugueses, que são os diversos povos indígenas. A gente tem tradições culturais desses primeiros habitantes do Brasil, dos diversos povos indígenas que constituem os primeiros habitantes do Brasil. A gente tem as tradições que vêm com a chegada dos primeiros descobridores, né, dos primeiros europeus que chegam no país. A gente vai ter a influência muito grande também de diversos elementos das culturas africanas, que também são trazidas para cá no processo, né, colonial, com a questão da escravidão e tudo. Essas pessoas vêm e trazem suas culturas, trazem suas referências que não são de todo perdidas, pelo contrário, né, existem resistências por parte desses povos que vêm e que tentam de alguma maneira manter as suas tradições, além de todos os processos migratórios mais recentes, né? Então a gente vai ter a vinda para o Brasil dos japoneses, italianos, alemães, holandeses, enfim, uma infinidade de nacionalidades que vão chegando e que vão trazendo suas referências. Além de tudo isso, existem as diversidades que tem a ver até com a geografia do Brasil, né? Então a gente vai ter costumes muito diversos em todos os campos do que a gente está chamando de cultura, né? Desde costumes de comportamento, de organização familiar, de moral, de valores, até também práticas relacionadas ao campo artístico, com muita diversidade conforme a região, conforme o lugar onde você mora. Quando vai falar dos povos indígenas do Brasil, a gente tem como falar sobre esses povos, que são muitos, né? A partir do que a gente observa hoje desses grupos, né? Então, muitos grupos indígenas, como todos nós, né, vêm passando nesses 500 e poucos anos de contato com os europeus e também agora com o resto da sociedade, da civilização brasileira, né? Eles vêm passando por inúmeras transformações. Mas é interessante que a gente observa que hoje, nos grupos indígenas que nós conhecemos, são realizadas uma série de atividades rituais, formas de pintura corporal, vestimentas, indumentárias, cantos, mitos são contados, de forma que a gente possa imaginar que é a forma como eles talvez tenham se organizado desde muito tempo, né? É interessante a gente olhar para essas práticas que a gente pode observar nos dias de hoje em sociedades indígenas, que falam para a gente sobre outras formas de se organizar mesmo e outras formas de expressar um pensamento sobre o mundo. Em várias sociedades indígenas, a gente sabe da grande importância que tem os rituais e da grande importância que tem a música, a dança e algumas formas de decoração corporal e de decoração de objetos e espaços mesmo, né? Então, eu acho que é bem interessante a gente olhar para a forma como os grupos indígenas se apresentam, como eles se organizam e como eles organizam o mundo a partir de um sistema de pensamento que fica mais evidente, né? Muitas vezes nisso que a gente acaba de fora enxergando como danças, como rituais, mas que são formas bem elaboradas e especiais de organizar um pensamento sobre o mundo. O Brasil é um país que tem referências culturais que vêm de nações e de povos muito diversos, né? O que acontece com isso, né? O que acontece com isso na área que a gente está pensando aqui, que é essa área das produções culturais, das manifestações artísticas? A gente acaba tendo um caldeirão mesmo de referências de onde as pessoas vão buscar elementos para constituir as práticas artísticas que vêm a ser as práticas artísticas que a gente pode reconhecer como brasileiras, né? Então, a gente vai encontrar aqui, na verdade, referências importantes, por exemplo, de um universo africano,
Mas o que a gente vai ver no Brasil não é mais a África, né? O que a gente vai ver é isso que a gente pode vir a chamar de afro-brasileiro, que são as apropriações de referências culturais, históricas, mitológicas africanas a partir de práticas que vão se constituir aqui no Brasil. Então a gente vai ver, por exemplo, fenômenos como a capoeira, né, que todo mundo conhece, que é uma das modalidades de jogo, dança, assim, mais conhecidas como brasileiras fora do Brasil, que a gente vai ver, tem elementos africanos ali, tem, né, vários dos cantos, são cantos inclusive em línguas africanas, mas isso tudo é recriado aqui no Brasil, a partir de seus praticantes. Praticantes que muitas vezes têm reminiscências, lembram ou ouviram seus avós cantarem aquelas músicas, contarem histórias, enfim, que teriam vindo de seus países de origem, mas que quando chegam aqui são transformadas, novos elementos são adaptados e cria-se uma manifestação que a gente pode pensar como expressiva, artística, tipicamente brasileira. O Brasil tem uma especificidade que eu acho que é bem interessante, que são as grandes festas, que acontecem durante vários momentos no ano, muitas dessas festas associadas a tradições religiosas, como as festas de São João, né? Ou a um calendário religioso, mesmo que sejam festas pagãs, são festas associadas a um certo calendário que tem a ver com o catolicismo, por exemplo, mas que são festas que mobilizam milhares, às vezes dezenas ou centenas de milhares de pessoas em torno de dança, de música, de comida, de formas de sociabilidade que duram muitas vezes uma semana, 2 semanas. O Carnaval é uma das festas mais conhecidas, mas a gente pode pensar em diversas outras festas, diversas formas de praticar, inclusive, essas festas, né, conforme a região do país, que mostram um pouco como é que essas tradições vão se mantendo, às vezes com inovações, com pequenas transformações, mas como vão sendo passadas de geração para geração e festas que, enfim, não apenas divertem milhares de pessoas, mas também organizam muitas vezes o calendário de grupos que se envolvem na preparação dessas festas o ano inteiro para preparar e organizar um momento que vai, enfim, em que a festa vai acontecer, né? Mesmo se a gente pegar um bairro de São Paulo, uma pequena localidade dentro da cidade de São Paulo, a gente vai ver essa diversidade representada. Então, o bairro que eu pesquisei não era muito pequeno, era um bairro que tem cerca de 300 mil moradores, num único bairro, que chama-se Cidade Tiradentes. Fica na Zona Leste, bem longe do centro de São Paulo. Nesse bairro, a gente fez uma pesquisa e encontrou mais de 200 grupos de práticas artísticas diferentes, entre dança, música, artes visuais, teatro, cinema, fotografia, literatura. Dentro de todas essas linguagens artísticas, havia representantes num bairro de São Paulo. E dentro de cada uma dessas linguagens, a gente conseguia ver grupos produzindo coisas muito diferentes. Então, por exemplo, na linguagem musical, existiam grupos de rock, existiam grupos de rap e tem sambista, tem gente que faz samba, tem gente que faz... enfim, pratica misturas, né? Mistura o rap com o samba e faz uma outra coisa, também tem. Então, se a gente for falar só em música, a gente vai ver uma diversidade gigantesca. Eu estou falando de vários gêneros que, mesmo quem não é brasileiro, conhece. O que acontece quando esses gêneros são praticados aqui no Brasil, numa cidade aqui como São Paulo? Os temas que vão ser cantados nas letras das músicas, o jeito de cantar e o jeito de se vestir, vão ser temas que têm a ver com preocupações, desejos, sonhos da juventude que mora aqui. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem no campo das artes visuais manifestações comuns, como as que a gente vai encontrar nas grandes metrópoles de qualquer cidade do mundo, por exemplo, os grandes museus de arte contemporânea, mas a gente tem um tipo de manifestação que aqui tem muita força e começou agora a ser exportada para o resto do mundo, que é o grafite. Claro que o grafite não surge aqui em São Paulo, né? Ele tem uma história ligada ao hip hop, ligada a um certo movimento artístico, mas ele ganha muita força no Brasil a partir da criatividade mesmo de alguns artistas, que são artistas que começam a utilizar os muros da cidade como seus suportes artísticos, né?
E a partir de trabalhos muito criativos, muitas vezes provocativos, diferentes, inovadores, esses artistas começaram a chamar atenção para a arte deles, que é uma arte de rua, é uma arte que tem como objetivo ser pública, qualquer um que passa pela rua tem contato com esse desenho, com essa imagem, né? E uma arte muito próxima da contravenção, muitas vezes realizada em locais sem autorização, né? Ninguém autorizou o artista necessariamente a fazer aquele desenho naquele muro, ele faz aquele desenho às vezes à noite, às vezes em condições, né, quase como de forma escondida e rápida, e no dia seguinte o desenho está lá, né, causando admiração, espanto, surpresa das pessoas. Essa é uma característica muito interessante da arte, uma das artes que a gente pode encontrar aqui, né, numa cidade como São Paulo, e que muitas vezes começou ali na periferia, nos bairros mais distantes até, e que vai chegando no centro, e que do centro vai ganhando espaço, inclusive fora do Brasil. Só no caso do hip hop, que é um gênero aí que a gente pode pensar como um gênero artístico típico da juventude, aqui no Brasil, ele é um gênero que chega com força em um certo momento, nos anos 80, e ainda está forte aqui no Brasil. A gente vai ver que o hip hop ele tem a música, que é o rap, tem a parte visual, né, das artes visuais, que é o grafite, e tem a dança, que é o street dance, né, que os meninos vão chamar de dança de rua ou street dance, mantendo o nome americano da prática. Agora, é engraçado, porque aqui no Brasil, os praticantes de street dance, da dança de rua, trazem para dentro daqueles passos, que são os passos, em qualquer lugar do mundo você vai encontrar os meninos dançando, aqui eles trazem elementos também de práticas que são típicas brasileiras. Então, por exemplo, tem no street dance brasileiro passo de capoeira, ou referência de alguns passos de capoeira. A gente pode ver alguma coisa de uma dança que se aproxima de uma dança afro-brasileira, trazida para dentro da dança de rua também. Então, se a gente olhar só para o hip hop, que é um dos inúmeros gêneros artísticos que a gente vai encontrar aqui no Brasil ou numa cidade como São Paulo, a gente vai ver que tem a referência mundial, daquilo que é mundializado, né, uma prática que pode ser reconhecida no seu ritmo, na sua estética, em qualquer cidade do mundo, mas tem também esses elementos que são elementos, enfim, que foram trazidos como referências a partir de práticas que são brasileiras, que são práticas locais.